Olá, eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já parou para pensar por que o SBT, emissora de Silvio Santos, não transmite programas de caráter religioso? Para entender a resposta, é preciso conhecer o histórico da emissora, que é uma das maiores do país, e também um pouco sobre a vida particular do seu representante maior. O Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, foi fundado em 19 de agosto de 1981 como uma rede de televisão comercial aberta pelo empresário e animador de televisão Silvio Santos. A emissora surgiu após uma concorrência pública feita pelo governo federal para a criação de duas novas redes de televisão, sendo que o SBT, criado a partir de algumas concessões caçadas da extinta Rede Tupi. No entanto, o grupo Silvio Santos já tinha a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, conhecido como TVS desde 1976, o que foi um passo fundamental para dar vida ao SBT. Além dessa emissora, o grupo Silvio Santos também é formado por outras empresas, que vão de produtora de filmes a uma rede de hotéis. Na portaria da emissora, que fica na rodovia Anhanguera, na região de Osasco, São Paulo, há uma carta de princípios em que, resumidamente, o visitante lê que ela é uma emissora pluralista, ou seja, que possui relações com vários tipos de entidades, é apartidária, o que quer dizer que não depende de qualquer partido político e isenta por não possuir vínculo com instituições de qualquer natureza. A grade da programação do SBT possui os mais variados gêneros de produções, ao passo que as produções de caráter exclusivo são para entretenimento. Diferente da Globo e da Record, a emissora importa suas novelas da mexicana Televisa, a mesma que produzia os episódios de Chaves, sobre os quais ainda detém os direitos de transmissão. O telejornalismo é um dos veículos mais fortes da emissora, com diferentes formatos e reportagens de caráter nacional e regional, além de explorar temas que vão desde o genérico ao sensacionalismo. Em termos de tamanho, o SBT é hoje o terceiro maior complexo televisivo instalado no Brasil, ficando atrás somente da Globo e da Record. Já o proprietário do grupo, Silvio Santos, é o apresentador com mais tempo de plateia do nosso país. Nascido no Rio de Janeiro em dezembro de 1930, com o nome de Cenoura Bravanel, seu nome de registro, ele é o filho primogênito de um casal de judeus sefarditas, ou seja, de origem portuguesa ou espanhola, que veio para o Brasil em 1924. Antes de ser Silvio Santos, Cenoura Bravanel se formou em técnico em contabilidade e serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e, para a surpresa de todos, praticou saltos considerados de bom nível. Quem hoje vê o empresário e apresentador em um palco, acompanhado pela plateia mais bem treinada do mundo, como ele mesmo já disse, é difícil imaginá-lo saltando de um avião. O agora mega empresário já foi até mesmo camelô. De fato, a primeira impressão que temos é de que ele tinha uma banquinha em alguma calçada ou praça, onde vendia produtos mais baratos. De fato, nos seus 14 anos de idade, Cenoura andava pelas calçadas da Cinelândia, onde viu um senhor vendendo capinhas plásticas para documentos pessoais e, meio que instintivamente, resolveu ajudar o homem. Assim, passou a ir ao local e permanecer 45 minutos diários ao lado dele, ajudando-o. Ao iniciar sua carreira televisiva, logo no início dos anos 60, ele precisava de um nome artístico. Silvio veio de sua casa, já que sua própria mãe o chamava assim. O sobrenome Santos veio quando ele participou de um programa de calouros sob o comando de Jorge Cury e Mário Ramos.
O Santos foi usado já no primeiro programa que apresentou na TV, ainda em 1962. Seu primeiro canal de televisão, que foi concedido pelo então presidente Ernesto Geisel, veio em 1975, o Canal 11 do Rio de Janeiro, ou TVS. No entanto, ele já havia passado pela Globo e estava na TV Tupi nos idos de 1976, com seu próprio programa que era também transmitido na TVS. Até 1980, quando a Tupi decretou falência, Silvio Santos já era um nome conhecido, especialmente nas tardes de domingo. Por alguns anos da década de 80, Silvio Santos chegou a ter 50% de participação da TV Record, que antes era do empresário Paulo Machado de Carvalho. No entanto, era desejo do Silvio possuir sua própria rede de televisão, produzir uma programação completa e, claro, vender seus produtos, fazer sorteios e promoções. A TVS foi o embrião para o SBT, que finalmente se apresentou nos primeiros anos da década de 80. Seu programa Silvio Santos chegou a ser exibido simultaneamente no SBT e na Record nos primeiros anos até 1987. O SBT foi ganhando força, principalmente a partir de 1988, quando ele contratou o apresentador Gugu Liberato, cobrindo a proposta da Rede Globo. A história do SBT de lá para cá já é bastante conhecida pelo público brasileiro, especialmente sua grade, que praticamente não mudou em formato desde então. Em 1989, a TV Record beirava a falência quando um poderoso empresário do setor religioso adquiriu a emissora. Esse homem é o bispo Edir Macedo, que até hoje comanda as operações da Record, que Silvio Santos deixou ainda na passagem de 1987 para 1988 para comandar o seu SBT. No entanto, a Record ainda não conseguia bater as audiências mais fortes da televisão brasileira, que eram disputadas ponto a ponto pela Globo e pelo canal de Silvio Santos. Aos poucos, porém, ela foi conquistando seu espaço, principalmente por estar conseguindo angariar público a partir de outro cenário, o religioso. Isso porque nos anos 90, a Igreja Universal, de propriedade de Macedo, começou a atrair um público cada vez maior de descendentes do catolicismo, que não viam nada mais de atrativo nas missas. Os cultos recheados de música e cada vez mais abertos passaram a chamar a atenção dos fiéis. Estes, influenciados pelo pastor Mor, tornaram-se público assíduo da Record, que inclusive foi ganhando cada vez mais força no país. A Rede Record, aliás, é uma das mais fortes em programas religiosos. Tanto que em dias da semana, a partir da 00:45 até a faixa das 4 da madrugada, os programas são todos de cunho evangélico. Suas novelas de produção exclusiva exploram temas religiosos para prender o público, especialmente o fiel à Igreja Universal. Programas de cunho religioso sempre se mostraram fortes no Brasil. Antes mesmo da Rede Globo apresentar o programa Santa Missa, em 1968. A TV Excelsior já transmitia as missas da Arquidiocese do Rio de Janeiro desde 1963 e tinha um público garantido. Até nos dias de hoje, tais programas são transmitidos aos domingos e de forma regional, ou seja, cada afiliada da Globo transmite o seu. Contudo, não só Record e Globo transmitem programas religiosos. A Band também manteve em sua grade, por cerca de 18 anos, o programa Show da Fé, com o pastor R.R. Soares. O programa ocupava horário nobre na emissora, contudo, via cada vez mais sua audiência sendo perdida para outras emissoras. Hoje, o Show da Fé dá lugar ao show do ex-global Faustão. Aliás, o apresentador voltou para casa, praticamente onde apresentou o programa Perdidos na Noite, entre 1985 e 1988, antes de ir para a Globo. Além dessas emissoras maiores,
Outras também se dedicam exclusivamente ou em grande parte a programas de caráter religioso. TV Aparecida, Rede 21, Rede Boas Novas, Rede Gospel, Rede Vida e RIT, que inclusive é de propriedade do pastor R.R. Soares, entre várias outras. E o SBT? Por que Silvio Santos não tem em sua grade nenhum programa religioso? Hein? A resposta é mais óbvia do que parece. Apesar de Silvio já ter recebido uma proposta bastante generosa, algo como 200 milhões de reais anuais pelas madrugadas do SBT por parte de Edir Macedo, ele recusou veementemente. Você se lembra de que falei que Silvio Santos é judeu? Então, conforme as palavras dele próprio, numa entrevista dada à Folha de São Paulo em 2013, judeu não deve alugar a televisão para os outros. Você não sabe que os judeus perderam tudo quando deixaram outras religiões entrarem em Israel? E continuou: o judeu não pode deixar que na casa dele tenha outra religião. É por isso que não deixo nenhuma religião entrar no SBT, que é uma casa judaica. Todo o dinheiro aplicado em sistemas de comunicação vem do dízimo angariado nas igrejas. Disso todo mundo sabe. Mas para Silvio Santos, o dinheiro que sua emissora receberia livre da concessão dos horários pode não ser tão necessário quanto é para as outras emissoras. Ainda assim, há quem critique o dono do SBT, já que sua emissora, outrora, transmitiu ao vivo uma programação sobre a Páscoa, que deveria ser de caráter ecumênico, que, no entanto, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, 90% foi ocupado por evangélicos. Bom, talvez nem seja por escolha do SBT, mas sim por haver mais estrelas evangélicas do que católicas e judaicas no país. Agora, é sua vez de deixar sua opinião. Estou esperando. Hã? O que você faria no lugar do Silvio Santos? O que seria mais importante? Manter uma emissora laica ou aumentar o faturamento com dízimos indiretos? Por hoje eu fico por aqui. Se gostou, não se esqueça de dar o like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!